Eu me chamo Mirna Alves Araújo, esse é o meu trabalho de conclusão de curso para graduação em Biomedicina e o meu tema é Alterações Físicas e Citopatológicas na Manifestação do HPV em Mulheres. Esse trabalho foi uma revisão bibliográfica pesquisada em artigos científicos, trabalhos nos sites acadêmicos sobre esse tema. Bom, o objetivo geral é discorrer sobre as alterações celulares e as manifestações clínicas desenvolvidas após a infecção pelo HPV. Eu vou caracterizar o papilomavírus, sua etiologia, descrever as alterações citopatológicas e físicas e demonstrar como a compreensão feminina sobre essas alterações influenciam na busca por diagnóstico. Da família Papoviridae, os papilomavírus infectam o epitélio de diversos animais, aves, répteis, mamíferos, inclusive os humanos. O papilomavírus humanos, essa espécie, possui mais de 120 tipos já descritos e cerca de 30 deles têm tropismo pelo epitélio genital do trato inferior, tanto da mulher quanto do homem, mas nesse trabalho a gente vai se ater a falar da mulher. Então a região da vulva, da vagina, ânus, a parte interna da vagina, o epitélio endocervical, além de áreas extragenitais, como a cavidade oral, nasal, laringe, todas essas áreas elas são infectadas pelo vírus e a partir daí começa a promover umas alterações citológicas, né? Que pode ter potencial para a evolução tumoral ou não. É apenas algumas manifestações clínicas e é disso que a gente vai falar nesse trabalho. O papilomavírus humano, ele é um vírus pequeno, não envelopado, tem 55 nanômetros de diâmetro, ele possui um formato icosaédrico com 20 lados, ele possui um capsídeo e interno a esse capsídeo fica o genoma do vírus. Ele é um DNA vírus de fita dupla com 8.000 pares de bases. Falando um pouco sobre o genoma do vírus, ele é dividido em 3 regiões. Uma região regulatória, uma região precoce, early, identificada pela letra E aqui, e uma região mais tardia, late, identificada pela letra L. Cada uma dessas regiões possui genes específicos e cada um desses genes tem uma função diferente. Mas assim, o objetivo geral é se perpetuar, tanto nessa célula quanto nas outras do epitélio, né? Fazer a colonização do epitélio. Como eu disse, cada um com uma função, vamos falar só alguns que se destacam. A L1 e a L2, por exemplo, possuem a principal proteína do capsídeo viral. A LCR, ela possui reguladores da transcrição viral. A E1 e a E2, elas são as principais envolvidas, por exemplo, no processo de replicação do vírus. O vírus ele fica no interior do núcleo das células escamosas, né, de forma epissomal, ela fica de forma circular, né, sem extravasamento. E isso é identificado, por exemplo, nos tumores benignos. Quando ocorre esse extravasamento, é por meio dessas duas proteínas, né, das proteínas E1 e E2. Elas promovem o extravasamento e o genoma do vírus ele interage com o genoma da célula e começa a promover alterações celulares, né, as modificações celulares. A E6 e a E7 são oncoproteínas que elas participam ativamente no processo do ciclo viral. Todos nós temos supressores tumorais que são capazes de atuar regenerando o DNA, promovendo a apoptose, que é a morte programada da célula, né, no momento certo. E quando essas oncoproteínas elas degradam o P53 e o PRB, que são esses supressores tumorais, a célula perde o potencial de morte programada. Então ela passa a viver indefinidamente. E os processos de mitose continuam acontecendo, então ela vai se multiplicando, só que agora ela já está mutada, né? Então ocorre aqui uma proliferação desordenada de células já mutadas no epitélio, né? Bom, historicamente falando, as manifestações mais comuns desse vírus, que são as verrugas e os condilomas, elas já existem desde os primórdios, né? Só que as associações eram diferentes. As pessoas achavam que tinha a ver, ali pelo século XIX, que tinha a ver com sujidade, que tinha a ver com irritação do epitélio.
Já por volta de 1949, o patologista Jorge Nicolau, ele introduziu uma técnica que foi a técnica do exame do Papa Nicolau, onde era possível observar alterações celulares, né, em situações pré-neoplásicas. E ele associou isso ao câncer de colo de útero e associou o câncer de colo de útero à atividade sexual. Por volta de 1980, o infectologista Nobel Harold Zahusser, ele fez um estudo e ele descobriu que o agente etiológico que fazia essas alterações era o HPV. Ele promovia tanto as verrugas quanto o processo de câncer de colo de útero. Já pela década de 90, o advento da clonagem molecular, ela permitiu que elucidasse diversos tipos de situações. Por exemplo, foi identificado o DNA HPV em amostras cervicais, em amostras de tecidos cervicais, né? E eles chegaram a uma tese mundialmente aceita de que a infecção pelo vírus ela é uma causa necessária para se desenvolver o câncer de colo de útero. Bom, estudos continuaram e eles perceberam que mesmo o vírus sendo causa necessária para desenvolver o câncer de colo de útero, nem todas as mulheres que tinham o HPV desenvolviam. Então eles descobriram que a evolução do vírus ela depende de alguns cofatores, como a persistência do vírus e principalmente o tipo de vírus. Aí os estudos biomoleculares conseguiram mapear o genoma desses vírus, conseguiram identificar vários tipos de vírus e criaram uma sequência numérica para esse vírus, que eles são classificados em função do tropismo celular, da associação a diferentes lesões e o potencial oncogênico dele. A classificação é de baixo risco, quando ele raramente evolui para um tipo que desenvolve câncer. Contudo, esse tipo ele está diretamente ligado aos condilomas e às verrugas, né? Os principais tipos mais prevalentes são o 6 e o 11, e os de alto risco, que são os que têm potencial oncogênico. Eles, na maioria das vezes, desenvolvem para um câncer de colo de útero ou um carcinoma. Os tipos mais prevalentes são os tipos 16 e o 18. Falando dos fatores de risco, para se contrair o vírus HPV, por exemplo, esse vírus ele penetra no epitélio através de microfissuras, que na maioria das vezes é no momento do ato sexual, né? Então, a multiplicidade de parceiros e o início da vida sexual precoce são primordiais para que o vírus ocorra, claro, sem o uso de preservativo, né? Para se desenvolver o câncer de colo de útero é mais uma questão da imunidade do hospedeiro, com infecção por HPV ou outras infecções, uso de contraceptivos orais, questão do tabagismo, a alimentação e a transmissão. A transmissão do vírus ela é feita de forma horizontal, contato da pele com o epitélio infectado, pele com a pele. A transmissão também pode ser vertical, no parto, da mãe para o filho. Pode ser por autoinoculação ou sexo oral muito raramente. Lembrando que sêmen, sangue ou qualquer outro líquido corporal não transmite o HPV. Bom, vamos falar um pouco das fases e do diagnóstico do HPV. Essa infecção ela está associada a diversas condições. Ela pode se apresentar numa forma latente na mulher, onde, por exemplo, ela passa meses, anos, até décadas sem manifestar nenhum sintoma, sem apresentar nenhuma forma clínica. E a forma de diagnóstico nesse caso é, na avaliação anual, por exemplo, fazer os testes biomoleculares, onde você consegue identificar a presença do vírus e pode também identificar a presença do DNA HPV e pode também verificar qual é o tipo, se é um tipo oncogênico ou não. Ela se apresenta na fase subclínica, onde ocorrem microlesões no colo do útero, ou onde a mulher desenvolve uma alteração citológica, né? E nesse caso, o diagnóstico é feito pelo teste Papa Nicolau. É um exame, é uma técnica simples, barata, utilizada para rastreamento do câncer de colo de útero, onde são analisados um raspado da zona de transformação que fica entre a ectocérvice e a endocérvice ali, e aí são analisadas a morfologia das células, se elas estão alteradas, né?
As lesões no colo uterino, elas são analisadas através da colposcopia, né, onde eles identificam as lesões acetobrancas, e também a biópsia é feita na fase subclínica da doença. Na fase clínica, a principal manifestação são as verrugas e os condilomas, né? Pode aparecer nas mãos, na boca, cotovelos, no ânus, vagina, na parte interna da vagina, né? São tumores pleomórficos com a superfície granulosa. Elas podem aparecer singulares ou múltiplas. Elas podem ser pequenas ou grandes. As maiores, elas têm um formato de couve-flor. Elas podem ser dolorosas ou não, podem ser pruriginosas ou não. Lembrando que o diagnóstico ele se inicia com a mulher, o conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo, observar pequenas alterações no início, né, dessas lesões, desses tumores, o aparecimento, procurar o médico, procurar melhor orientação, fazer a remoção, descobrir qual é o tipo do vírus e fazer a remoção, porque tem todo esse processo que pode ser feito. Bom, embora ela demonstre uma proliferação no epitélio, raramente evolui para um tipo neoplásico esses tumores. Nas alterações citológicas, as alterações citológicas, como já disse, elas são feitas através da citologia oncocervical, que é o teste de Papa-Nicolau, né? Onde as alterações são classificadas de acordo com a nomenclatura citopatológica brasileira e utilizando as terminologias do sistema Bethesda. Antigamente se dizia NIC1, NIC2, NIC3. Hoje em dia essas terminologias elas são usadas só na biópsia, né? No teste Papa-Nicolau é lesão escamosa de baixo grau, LZIL, né? Onde são diferenciações que ocorrem no epitélio superficial, né, nas células superficiais intermediárias e quase nunca tem uma evolução para câncer, e as HZIL, que são lesão intraepitelial de alto grau, onde as lesões ocorrem nas camadas mais profundas, né, nas basais e parabasais, e tem evolução para o câncer. A diferenciação entre essas são tanto as características morfológicas da doença, o epitélio, né, onde ela está descrita, e o potencial de microinvasão de um epitélio para outro. As ASCIUs e as ASCH, elas são células escamosas glandulares atípicas de significado indeterminado, onde as ASCIUs não onde se exclui a neoplasias, e as ASCH, onde não pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Falando um pouco sobre as características dessas células, a gente pode ver aqui células normais, né? E as células LZIL, elas apresentam um aumento celular significativo, cerca de 3 vezes maior do que uma normal. Ela apresenta irregularidade na membrana do núcleo. Ela apresenta bordas citoplasmáticas, né? A gente vê também coilócitos, que são esses halos ao redor do núcleo das células. E ela apresenta distúrbios de queratinização também. As LZIL, aqui a gente vê que elas são células médias e pequenas, elas têm uma relação núcleo-citoplasma bem evidente, né? Aqui a gente vê um agregado siliceal, a gente vê núcleos sobrepostos e bem densos, né? E ela apresenta também a hipercromasia, que são esses grânulos no núcleo das células. As ASCIUs e as ASCH, elas são alterações atípicas em achados bem escassos. Aqui, por exemplo, a gente vê um exemplo de ASCIUs e normalmente é assim, podem ser relacionados com podem ser uma outra coisa. Por exemplo, aqui as ASCIUs, elas são associadas com a atrofia do epitélio, com a menopausa, e nesse caso só se sugere que repita o exame com 6 meses e a 12 meses. No caso das ASCH, aqui a gente já vê, olha, uma relação citoplasma bem maior. A gente pode ser uma metaplasia do epitélio, mas pode ser também uma lesão de alto grau. Então, nesse caso, eles indicam que faça a colposcopia e que faça a biópsia. Esses laudos, eles não são muito indicados, mas como fazem parte da nomenclatura, eles podem sim ser utilizados. Para concluir, a maioria das pessoas sexualmente ativas terá contato com HPV em algum momento.
Pode ocorrer o clareamento, é o que ocorre na maioria das vezes, o próprio corpo ele elimina o vírus, né? Ou não. No Brasil, o câncer de colo de útero é a terceira causa de neoplasia entre as mulheres. Cerca de 15 para cada 100 mulheres desenvolvem câncer de colo de útero. E 100% dos casos são de etiologia HPV induzida. Ou seja, o uso de preservativo é essencial. O Ministério da Saúde coordena ações de prevenção primária que vão desde a questão da vacinação, que é uma vacinação profilática contra os 4 principais tipos de HPV, os 2 que causam condilomas e verrugas e os 2 que causam câncer de colo de útero, e acompanhamento como o diagnóstico preventivo, colposcopia, biópsia e tratamento em caso de câncer de colo de útero, e a prevenção anual e diagnóstico precoce são essenciais. A mulher conhecer o seu corpo, procurar uma orientação médica, entender que aquelas alterações, se tratadas no início, pode ter um final muito feliz. O Brasil vai perder esses índices e é isso que nós esperamos. Muito obrigada.